Olá! Hoje a gente vai mergulhar num debate teológico que é um clássico, sabe? Como é que alguém se torna justo? É uma pergunta que mexe com tudo: o nosso esforço, o nosso orgulho e, claro, o papel da fé. E a questão que vai guiar toda a nossa conversa é essa aí. Será que dá, na raça, na pura força de vontade, alcançar a justiça de verdade? Vamos fundo nessa ideia. Ok, para a gente desvendar isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a presunção da vontade própria. Depois, a gente contrapõe com a justiça que vem de Deus. Aí vamos entender o paradoxo da lei, a diferença entre a lei das obras e a fé. E no final, fechamos com a ideia de piedade como a verdadeira sabedoria. Vamos lá! Então, bora começar pelo ponto de partida que parece mais natural para muita gente, essa crença de que a gente dá conta do recado sozinho. Olha, a lógica aqui é bem direta, né? Pensa só, existe uma lei com as regras do que fazer e não fazer. A presunção humana é aquela voz que diz: eu tenho vontade, eu sou livre, é só eu decidir seguir as regras que, pronto, eu me torno uma pessoa justa. É uma visão totalmente baseada na autossuficiência. Mas a análise que estamos explorando hoje traz um contraponto bem forte. Ela introduz um conceito totalmente diferente de justiça, uma que não nasce do nosso esforço. E aqui, olha só, aqui a coisa vira. Essa passagem de Romanos é um divisor de águas. Ela basicamente diz que apareceu uma justiça que vem de Deus e que ela funciona independentemente da lei. Ou seja, ela desafia de frente aquela ideia de que a gente se justifica sozinho, só seguindo o manual. Então, o ponto central é esse contraste aqui, ó. De um lado, tem a justiça humana, aquela que a gente tenta construir na base do esforço, do mérito. Do outro, tem a justiça de Deus. E essa não é construída, ela é recebida. É um presente, um dom que opera pela fé, que vem da graça. São tipo dois universos diferentes. E é super importante a gente entender o que é essa justiça de Deus nesse papo. Não é sobre o quão justo Deus é. A questão é outra. É sobre uma justiça que ele dá para alguém. Pensa como se fosse uma roupa que ele coloca na pessoa. É algo que vem de fora, que nos reveste, e não uma qualidade que a gente produz de dentro para fora. Certo, isso nos leva a uma pergunta meio óbvia, mas que é um verdadeiro paradoxo. Se a lei não serve para justificar a gente, então, para que ela serve, afinal? Exato. A pergunta é essa. Se a justificação é um presente, vem pela graça, por que raios existe a lei? Qual é o sentido de ter um livro de regras se o jogo funciona de outra forma? E a resposta para essa pergunta é fascinante. A lei, segundo essa visão, não é o remédio, ela é o exame. Pensa assim: passo 1, ela revela a doença. Ela escancara nossa incapacidade de cumprir tudo. Passo 2, com o diagnóstico na mão, ela aponta para a cura, a misericórdia de Deus. Aí vem o passo 3, a graça entra e cura a vontade. E só então, no passo 4, com a vontade restaurada, a pessoa consegue de fato viver a lei. Não mais como um peso, mas como consequência dessa cura. Para resumir, então, a lei não é para quem já é justo. Ela é um guia para os injustos. A função dela não é dar a justificação, mas sim levar a pessoa até ela. É como um mapa que te leva ao destino, mas não é o destino em si. E isso tudo nos leva a duas mentalidades, dois caminhos bem diferentes para buscar a justiça. De um lado, a lei das obras, do outro, a da fé. E bem no meio disso tudo, o problema do orgulho. E olha que contraste absurdo. A lei das obras é a mentalidade do eu fiz, eu mereço. Ela se apoia na ação e no mérito. O resultado? Orgulho. A pessoa se gaba do que fez. Já a lei da fé é o oposto. Ela se baseia na confiança na graça de Deus. Se a justiça é um presente, como é que alguém vai se gabar? Não faz sentido. A lei deixa de ser uma escada para a gente subir e vira um espelho que mostra quem a gente realmente é. E essa passagem de Romanos amarra tudo perfeitamente. Onde está o motivo para se gabar? A resposta é: foi excluído. Mas por qual regra? Pela regra das obras, de fazer tudo certinho? Não. Pela regra da fé. Porque a fé, por definição, já reconhece que o mérito não é nosso. E para fechar, vamos ver qual é a consequência disso tudo. Qual é a resposta certa, a verdadeira sabedoria que nasce quando se entende essa dinâmica? A resposta é piedade. A verdadeira sabedoria é a piedade. E o que é piedade aqui? É definida como o culto a Deus. Mas olha o detalhe.
Esse culto consiste, antes de mais nada, em não ser ingrato pelos dons recebidos. É basicamente gratidão. Então, se a piedade é gratidão, a maior ingratidão que pode existir é o quê? É o orgulho. É bater no peito e dizer, fui eu que consegui, quando na verdade foi um presente. Especialmente quando esse presente é algo tão fundamental quanto a própria justiça. Então, o caminho para a sabedoria fica bem claro. Olha só, a verdadeira sabedoria é a piedade. Piedade, no fundo, é gratidão a Deus. E essa gratidão só existe quando se reconhece que a justiça é um presente divino. Logo, a maior falta de sabedoria, a maior ingratidão, é achar que essa justiça é uma conquista pessoal. No fim das contas, tudo se resume a isso. O justo viverá da fé. A vida justa não é construída sobre obras, sobre méritos. Ela flui da fé, dessa confiança constante na graça que é concedida. E a gente termina com essa pergunta para ficar ecoando. Se a justiça é, na sua essência, um presente, então qual é o papel do esforço pessoal? Onde fica o mérito? Como é que se encaram as próprias conquistas depois de pensar sobre tudo isso? É uma questão que com certeza muda a perspectiva.